Olá, G-Bloggers, estou chegando hoje aqui e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que muita gente tem me pedido. Como vocês podem ver aqui, eu já estou com vários catacetos parados aqui. E assim, as pessoas vivem perguntando: Jardel, como é que você cultiva seus catacetos? Como é que você aduba? Como é que você expõe eles à iluminação? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tudo isso aí, para tirar as dúvidas de uma vez por todas sobre o cultivo de cataceto, tá? E afins, né? Eu tenho o Cycnops também, que é o Pentadactylum. Mas se você tem também aí, eu não sei, tá? Me falaram que o cultivo de Mormons é um pouco diferente, tá? Então eu não vou estar falando com vocês aí sobre o cultivo de Mormons, porque eu realmente não sei, eu nunca cultivei. Então eu não quero entrar num assunto que eu não domine e que eu não tenha conhecimento sobre ele. Eu deixei alguns dos meus catacetos aqui. E Cycnops, aqui é um Cycnops que vocês estão vendo, ó. Tá com bastante luz no orquidário hoje. Daqui a pouquinho ele vai estar florescendo aí. Um Cycnops Pentadactylum. Geralmente ele floresce final de janeiro, começo de fevereiro na minha região. Então vamos falar um pouquinho, gente. Desculpe minha voz que ela tá meio horrível. Eu não sei se vai estar focando bem esse vídeo, porque tá fora do meu horário de gravação normal. Então a iluminação ficou um pouco ruim aqui no meu orquidário. Tá ok, gente? Então, para começar esse vídeo, que foi muito pedido, deixa o seu like aí. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá chegando agora, tá? Porque depois desse vídeo eu vou ter que gravar um outro vídeo ainda, que é um vídeo de Natal. Todo ano eu gravo um videozinho pro fim de ano aí. Então, vamos nessa. Eu vou começar falando e mostrando esse catacetum aqui, tá? Vocês podem ver que ele é um catacetum que ele foi replantado esse ano. Ele tá com 3 bulbos, tá? Ó, não sei se vai estar focando bem. Ele tá com 3 bulbos praticamente não folhados. Esse e esse aqui já tá terminando. As folhas já começaram a amarelar para cair. E ele tá com essa subbrotação aqui. Eu acredito que seja o Catacetum catum, tá? Só que como meu orquidário caiu, tem aquela landainha toda que caiu e sumiu as placas, então eu não sei se realmente é um catum. Mas eu acredito que seja pelo formato dos bulbos mesmo. E eu lembro dos formatos dos bulbos dele quando floresceu e realmente parece o meu um cato. Mas para tirar essa dúvida só quando florescer. Substrato, gente, vamos começar pelo principal aí. Catacetinhas, né? Que é o grupo Catacetinae, se eu não me engano. Eles gostam de um substrato que segura um pouco de umidade, porém um substrato bem aerado, tá? Para o enraizamento acontecer bem naturalmente. Se vocês forem olhar meus vasos, o enraizamento está muito bom. Tá muito bom mesmo. Tem raiz já saindo na lateral dos vasos aqui. É porque tá difícil de focar, que a câmera tá um pouco longe hoje. Eu deixei nesse estilo labirinto para vocês verem a folhagem dos catacetos. O meu substrato é composto de quê? Chip de coco. Tá? O chip de coco que eu falo, gente, é feito com a parte macia do coco. Tem gente que só faz aquela parte dura de dentro. Eu utilizo a parte macia porque eu quero umidade nesse vaso. Se você não quer utilizar chip de coco, utilize esfagno no lugar para dar umidade aí. Tem gente que só planta no esfagno. Aqui na minha região, ele vai muito bem nesse cultivo misto, tá? Então, tem chip de coco, carvão quebradinho, tá? Ó, como vocês podem ver, o carvão tá tamanho, sempre quebra o carvão mais ou menos o tamanho da minha unha grande. Então, tem carvão, tem o brita, tem o chip de coco e um pouquinho de pinos. Tá? Pinos é a menor quantidade, então eu nem vou falar com vocês muito de pinos aqui, porque realmente eu tenho preguiça de ficar cortando casca de pinos, então eu evito até usar. Eu gosto de pegar carvão que eu dou uma quebrada nele, eu coloco tudo dentro do tambor de um balde grande e soco com as costas de uma cavadeira, alguma coisa que tenha uma parte mais ampla, para mim conseguir ir quebrando o carvão. A brita, eu só pego uma brita, lavo bem, utilizo ela também. E o chip de coco não, o chip de coco tem que ficar cortando, tá? Então eu corto tiras do coco, depois eu vou cortando quadradinhos, mais ou menos desse tamanho aí, para facilitar depois o envasamento dessa planta. Gente, quando o vaso é pequeno assim, eu não estou nem usando um dreno, tá? O que acontece? O substrato ele é tão aerado que eu faço aqui. Como já tem brita e tem carvão no substrato, se eu fizer um dreno aqui, vai ficar pouquíssimo substrato misto, então essa planta vai secar muito rápido. Então o que eu faço? Eu já coloco o substrato direto no fundo do vaso, só que eu começo colocando as partes maiores, assim, de carvão e brita. Eu pego a maior parte de brita e carvão, coloco no fundo, e depois eu vou preenchendo o restante do vaso com o resto do substrato
que está quebrado em menor parte, que no caso é o chip de coco e tem aqueles pedaços de carvão e brita um pouco menor. Então você faz a seleção manualmente, do jeito que você botar tudo numa bandeja, você prepara o substrato para todas. Então ao você mexer, aquelas partes maiores vão ficar por cima, então você passa por cima, pega aquelas partes maiores de carvão e tal, vai botando no fundo do vaso, que vai dar super certo para você. Eu vou mostrar também esse cataceto aqui, ele está até florescendo. Tá vendo a haste? Eu vou tá analisando ele aqui, porque ele soltou uma haste já esse ano. E, gente, algum tipo de mosca colocou uma larva dentro da haste, tá? Então eu estou observando essa haste aqui para ver se eu consigo ver se ela vai ter o mesmo problema. Porque realmente eu não sei o que fazer para acabar com uma mosca que está colocando ovos dentro de uma haste de flor, tá? O mesmo aconteceu com a minha, eu achei que seria um caso isolado, mas essa semana acabou acontecendo novamente com uma catileia híbrida minha. Colocou também na haste floral da catileia, né? Ela não veio com espata a floração dessa catileia, e ela já tinha formado 5 botões florais, já ia abrir, estava preparando para abrir, e de um dia para o outro eu fui ver, estava toda amarela, eu fui ver o caule, né, que estava segurando a flor, aquele pedacinho de haste, e ao quebrar já tinha uma lagarta enorme. Então em questão de dias essa lagarta está crescendo muito, já afetou 2 plantas minhas. Então eu estou de olho nessa planta, nesse tipo de praga, porque é uma praga que eu desconheço, ainda não é uma praga que eu tinha enfrentado aqui no meu orquidário. Esse catacetum aqui, que tá lindíssimo, ó, é aquele que todo mundo gosta aí, que é um cruzamento de sacato com pileatum e babá. Aquele bem roxão mesmo, que eu fiz vídeo com ele aí. Não sei se ele vai florescer esse ano. Tô torcendo que sim, ele veio com 2 brotações esse ano. Só que uma das brotações foi muito atacada por ácaro. Então o que eu fiz? Eu fiz uma aplicação com a solução de pinho e eu consegui controlar o ácaro. Só que depois começou a época das lesmas aí, das lesmas, né? E começaram a comer a ponta das folhas, e a folha ficou feia e tal, tava muito machucada, eu fiquei com medo de dar fungo, alguma coisa assim, aí eu vim cortando a ponta das folhas. E também tava toda manchadinha, já que o ácaro tinha atacado, então tava muito feia a folha, eu acabei cortando a pontinha das folhas desse catacetum. Afinal de contas ele vai perder as folhas de qualquer jeito depois da floração, então pra que ficar tomando conta de folha nessa fase, né? Já falei do substrato. Adubação, gente. Se vocês olharem no meu vaso, você vai achar adubação orgânica, tá? Que é aquele substrato que eu já ensinei, aquele adubo orgânico que eu já ensinei pra vocês, ó. Dá pra... ele é branquinho, casca de ovo, farinha de osso, leva um pouquinho de farinha de osso, casca de batata, casca de banana, ótimo. Gente, é muito bom esse adubo, vocês têm que utilizar. Ele dá, assim, uma super força pro enraizamento dessa planta. É claro, se a sua planta não tem raízes ainda, ela não vai fazer muito uso de adubo orgânico, né? Um adubo colocado em vaso. Então, se você acabou de replantar o seu catacetum e ele não tem raízes ainda, eu aconselho você que comece com adubação foliar, se ele tiver folhas também. Porque se ele não tiver também, vai ficar um pouco difícil dele absorver alguma coisa aí. Então, borrife nas folhas, borrife no bulbo, borrife na raiz. Porque, gente, adubação foliar não significa que ela é absorvida totalmente pelas folhas, tá? Ela absorve um pouquinho pelas folhas, sim, mas a maior parte da adubação é absorvida pela raiz. Então, por mais que a sua planta só tenha um toquinho de raiz, a adubação foliar é melhor, porque ela é líquida, ela vai ser absorvida com maior facilidade e vai dar uma força para essa planta aí começar a enraizar, começar a brotar novamente, tá ok? Então a adubação que eu estou utilizando é a adubação orgânica, e a cada 15 dias eu faço a adubação foliar, como eu já mostrei para vocês aqui no canal, nas lives. A 15 dias eu uso Rutex, na outros 15 dias eu uso Forte Crescimento 30-10-10, tá ok? E a iluminação dessa planta, ela fica debaixo no Sombrite 80%, que é o Sombrite que está no meu orquidário aqui completo. Todo orquidário está com esse Sombrite. E assim, tem ido super bem. Vocês podem ver, a coloração das folhas está linda. Está com um crescimento fantástico. E assim, olha que foi muito castigado pela chuva esse ano. Algumas plantas até melaram algumas brotações devido à alta da chuva. E você pode cultivar com Sombrite, dependendo da sua região, você pode cultivar com Sombrite que tenha que seja de 50%, se for um lugar mais nublado, porque o catacetum ele gosta de luz, gente. Ele não suporta
muitas vezes, se você adaptar ele, até suporta um sol pleno, algumas espécies. Se você não adaptar, ele não vai suportar uma iluminação alta, ele vai queimar as folhas, tá ok? Ainda mais se você pegar ele do nada, que eu peguei esse cataceta que está debaixo de 80% de sombreamento e tacar ele no sol e pedir para ele queimar completamente. Você vê que ele é um cataceta que está com as folhas com verde bem acentuado. Esse aqui já tem uma folha, um verde um pouco mais claro, tá? Mas é da espécie mesmo. Só por ele estar com esse verde um pouco mais claro, eu já sei que ele é um Hookery, tá? Eu já observei na minha região aqui o cataceta Hookery. Geralmente ele tem esse tom de verde bem mais claro, bem mais puxado para um verde limão do que os demais catacetos aqui da região. Então, assim, você tem que conhecer a sua planta, você tem que observar suas plantas. Não adianta você pegar uma planta e querer fazer experiências com ela. Você tem que ir com cuidado, mudando, muda para cá um pouquinho, muda para lá, para você não perder planta, tá? Não adianta você querer ser extremo. Pega essa planta, taca no sol, pega essa planta, taca na sombra, que você vai perder planta. E a gente sabe que muitas espécies são difíceis de se encontrar depois, principalmente de cataceta. Um cataceta é uma planta que está virando queridinha nacional. Todo mundo está cultivando catacetum. De uns 2, 3 anos para cá, muita gente desfez coleções mistas para cultivar somente plantas catacetinae aí. Seja mormod, seja os híbridos, né? Que tem aquela Fred Clarkeara After Dark, aquela orquídea negra. Tem uma outra... Ai, gente, eu não lembro o nome dela. É uma outra negra também que está fazendo sucessão agora. Eu não lembro. Sei que tem 2 orquídeas negras aí nessa família Catacetinae que tá bombando aí nas vendas. São 2 orquídeas com tons bem puxados pro preto mesmo. São um tom de roxo tão escuro quanto o preto. E assim, tem outras plantas, né? Igual o denticulato, o cataceta denticulato é um queridinho de todos os cultivadores de cataceta, ainda não possuo. Eu estou por fazer uma compra agora de alguns catacetos para fevereiro, mais ou menos. Eu vou selecionar umas 20, 30 plantas aí para mim estar aumentando a minha coleção de cataceto. E assim, é uma planta fácil de cultivar. Ela é uma planta um pouco mais, eu considero ela um pouco mais ingrata do que algumas outras orquídeas. Por quê? Ela praticamente tem uma época de floração só. Então quase todos os catacetos florescem praticamente na mesma época. Ela tem o mesmo ciclo, né? Elas vão quebrar a dormência, vão crescer e vão florescer. Então, costuma você ficar grande parte do ano sem flores, né? Porque o que acontece? Pelo menos as minhas aqui, elas vão começar a florir agora em janeiro e vão florindo até março, abril. Chegou abril, acabou a floração, só ano que vem. Então, assim, se você tem um cultivo só de cataceto, a não ser que você tenha alguns outros gêneros, né, que eu não sei como é que é a floração, tipo da Galeandra e do Mormodus, que eu não sei se bate com a época de floração do cataceto e do Cycnox. E o Cycnox, pelo menos aqui, o Pentadactyl floresce na mesma época, você vai ficar muito tempo sem flores. Isso é um contra pra mim, tá? Pra muita gente não liga pra isso, muita gente tem algumas espécies diferentes aí, então consegue ainda ter flores grande parte do ano. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter pelo menos uma orquídea florida no orquidário, tipo sempre, né? Eu gosto de botar pra dentro de casa, fazer uma decoração na casa, então eu prefiro ter um orquidário misto, tá? Apesar de eu gostar muito do gênero cataceta. Todo mundo já sabe que eu adoro plantas que tem esses bulbos mais gordinhos mesmo. Olha essa daqui, essa planta tá imensa, gente. Esse aqui é um cataceto, um cerno. Olha. Tá? Ela já abortou, gente, floração esse ano 2 vezes. Não é que ela abortou a floração. A primeira floração que ela veio, o orquidário caiu e quebrou. Aí ela lançou uma segunda floração. A segunda floração abortou por causa da chuva. Tá? Tava chovendo muito. E meu orquidário não tem plástico agrícola ainda. Eu não coloquei. É uma coisa que vou ter que colocar ano que vem. Porque assim, quando começa a chover muito, a incidência de lesma e caramujo sobe muito. Então, automaticamente, se no seu orquidário não chove dentro, não tem como, digamos assim, a lesma e o caramujo saber que está chovendo. Pelo menos não naquela região. Então eles vão evitar um pouco vir no seu vaso. Apesar de eu ter colocado lesmicida esse ano, eu não coloquei o Mata-Rex. Porque eu não achei ele. Eu coloquei um outro que eu não lembro o nome. Eu vou tentar achar a embalagem dele para vocês aqui. E eu simplesmente não gostei muito. Ele não foi tão eficaz quanto o Mata-Rex. E eu estou tentando achar o Mata-Rex agora para me comprar logo um pacote de 1 kg. Para me facilitar. Porque aqui na minha região é difícil achar
o Mata-Rex, então eu quero achar já de 1 kg para mim conseguir guardar e demorar a comprar de novo, já que vou ter que comprar pela internet, né? Então, gente, a iluminação é essa. Você pode adequar ele de 50% até um Sombreat de 80%, dependendo aí do seu modo de cultivo, da sua região. Regiões mais frias, você coloca ele mais exposto à luz. Regiões mais quentes, evita um pouco a iluminação direta para não queimar as folhas. E adubação. Há quem faça adubação semanal com adubos foliares. Eu prefiro uma adubação quinzenal, de 15 em 15 dias aí, com os adubos foliares, porque já tenho o meu adubo orgânico fazendo efeito nessa planta. A adubação orgânica eu vou utilizar ela a cada 3 meses mais ou menos, tá? Não tem assim uma tabela certa, você vai observando o vaso. Degradou toda aquela adubação, você aduba de novo. Enquanto não degradar, você está vendo a adubação, você não precisa tá retocando essa adubação. E também a adubação orgânica depende de muito de quanto raiz a sua planta tem. Quanto mais raiz, mais nutrientes ela vai absorver, então mais rápido você precisa estar readubando. Se a sua planta tem pouca raiz, você não precisa readubar tão rapidamente assim, porque ela não está absorvendo com tanta velocidade aí os nutrientes que estão naquele adubo, tá ok? Se você começar a adubar demais a sua planta com adubo orgânico, ou até mesmo adubo foliar, antes da sua planta conseguir absorver, muita gente não usa o carvão alegando que ele absorve muito adubo e depois ele acaba se tornando ácido. Eu não tenho problema com carvão, eu cultivo há mais de 3 anos com carvão, nunca tive problema de acidez por causa do carvão, mas há quem reclama desse fato. Então, se você costuma colocar muito adubo na sua planta e ela não dá tempo dela absorver, e automaticamente não só o carvão, mas o substrato todo vai ficar ácido e vai começar a queimar a raiz da sua planta aí, porque o pH desse vaso vai subir, tá? Então, assim, gente, vocês têm que aprender a observar a planta, igual eu sempre, todo dia eu tô aqui, eu dou uma olhada nas plantas, dou uma olhada nas folhas, vejo se tem alguma coisa comendo folha, se está comendo raiz, igual essa vespa aí que colocou ovos na haste floral. Eu estava observando e detectei que era um tipo de inseto que colocou uma larva, eu joguei a iluminação na haste, eu conseguia ver as larvas dentro da haste floral. Eu já vi vários vídeos de gente alegando aí que tem uma mosca também que coloca larvas na ponta das raízes. Ainda não tive esse problema, graças a Deus, mas vou estar dando uma pesquisada mais a fundo para me preparar para essas ocasiões, porque eu realmente não tenho ideia de que mosca seja essa que esteja colocando ovos na minha haste floral. Então eu vou fazer uma pesquisa para ver o que eu posso estar fazendo para evitar esse problema. Então você tem que ser orquidófilo, tá? Tem colecionadores de orquídeas e tem orquidófilos. Colecionadores é pessoas que pegam plantas, compram plantas simplesmente porque gostam de flores, não tá nem aí para entender a planta, entendeu? Orquidófilos, gente, são pessoas que cultivam orquídeas, que querem entender e que estudam essas plantas. Então eu sempre tento entender como é que funciona o ciclo de floração, como é que funciona o ciclo de brotação. Você tem que observar, você tem que ser um observador. Você senta ali meia horinha do dia, observa a sua planta quando ela cresce, quando ela enraiza, para você ir adequando a melhor data para você replantar, a melhor data para você adubar, entendeu? Você tem que buscar esse entendimento da planta. Muita gente fala que é tipo uma conversa com a planta, e realmente é. Você tem que buscar observá-la, que assim você entende os gostos dessa planta aí e as necessidades dela, para você assim melhor atender. Então eu falei de substrato, falei de adubação, falei de iluminação. Rega, gente. Eu costumo regar as minhas orquídeas todos os dias, tá? Sem exceção dos catacétums, na época de quebra de dormência. Então, enquanto ele está crescendo, eu estou regando todos os dias. Ele é um substrato, como eu falei para vocês, bem drenado. Choveu aqui 2 semanas direto e eu não tive problemas com fungo, não tive problemas com raiz apodrecendo. O meu problema foi, quando a planta está crescendo assim, o broto, chove no centro. Então, parou a água aqui, vai melar. Então, o meu problema só foi esse. Eu não tive problemas com fungo, com nada. Porque o substrato, a água, você joga a água aqui, você vê que está vazando embaixo, que ele é muito bem drenado, tá? Então, a rega fica a critério de vocês, dependendo da região. Se for uma região que não tem, que é mais nublada, rega um pouco menos. Se for uma região mais quente, que evapora muito rápido, rega um pouco mais. Na época de dormência dessa planta, eu diminuo a rega também, porque se essa planta não tem folha, ela não fabrica tanta fotossíntese quanto na época de crescimento. Se eu jogo muita água nessa planta e ela não puxa essa água, a raiz vai ficar úmida muito tempo
aí vai apodrecer aquela raiz, eu vou ter um problema radicular nessa planta vai ficar debilitada, a próxima brotação vai vir menor, vai vir com menos força, então vai atrapalhando essa planta no decorrer do tempo. Então, gente, pare, observe a planta, veja a necessidade dela. Você tem que ver se essa planta está crescendo bem. Está crescendo, então ela não precisa de adubação, tanta adubação, ela não precisa de tanta iluminação. Observe a coloração da folha, tá? Folha muito escura, tá faltando luz. Folha muito clara, tem luz demais. O tom ideal para uma folha de orquídea é um tom verde-limão, tá? É um tom nem para lá e nem para cá. Ela tem que estar tendo um crescimento saudável, mas também ela não pode estar sendo estressada devido à grande iluminação. Iluminidade fantástica, né? Iluminação aí. Nossa, a iluminação melhorou também aqui. E assim, eu acho que é basicamente isso, tá? O vídeo. Há quem faça, gente, adubações com oscote, basacote, sei lá como que chama. E assim, eu não costumo utilizar, tá? Eu falo pra vocês, eu gosto de adubação orgânica. Eu prefiro a adubação orgânica, porque eu sei o que tem no meio daquela adubação. Eu sei o quanto tem no meio daquela adubação ali. Medindo, se você pesquisar aí, tipo assim, casca de ovos, quanto tem de cada nutriente, você acha na internet, você monta uma tabela. Eu vou deixar a tabelinha minha aqui para vocês verem como é que eu faço a adubação. Então eu vou baseando ali a quantidade que eu tenho de cada elemento para me basear a quantidade de nutrientes que eu tenho naquele adubo, tá ok? Eu acho que é basicamente isso. Uma dica para vocês aí, quando o cataceto florescer, se você quer manter essa floração por mais tempo, coloca sua planta dentro de casa ou num local fechado, porque a gente sabe que qualquer encostadinha que as abelhas, seja lá qualquer mosca passar e encostar nessa haste, ela vai lançar a polínia, e ao lançar a polínia, o que acontece? Essa planta, ela entende que já fez o papel dela, que era propagar essa polínia para preservar a espécie, então ela vai parar de mandar nutrição para essa haste e as flores vão começar a murchar, tá? Então acaba que você não consegue ter uma floração longa se você deixa essa planta no orquidário e as abelhas fazem uma visitinha aí. Então você quer manter a flor por mais tempo, coloca ela para dentro de casa, evita encostar nas flores, porque se você encostar também, ela vai lançar as políneas. E se você não tem floração feminina, porque o catacetum ele tem essa coisa, né? Ele tem a floração feminina, masculina, a hermafrodita. Então se você só tem floração masculina, você não consegue polinizar, né? Você precisa de uma floração feminina, uma masculina ou de uma floração hermafrodita para você fazer uma cápsula de sementes aí. Então você pode estar armazenando também as políneas para que futuramente você tendo uma planta feminina, você faça a polinização nela aí e consiga sementes, tá? Alguns gêneros como as galeandras e, se eu não me engano, os mórmodes, são plantas que já são hermafroditas de nascença, né? Elas têm na mesma flor ali o órgão feminino e o masculino, então você pode fazer cruzamento aí intergêneros, né? Você pega de uma catileia, outro maluco aí, você pega de um Cycnops, coloca na galeandra, você pega de um cataceto, coloca na galeandra, porque o cataceto e o Cycnops têm essa diferenciação de flor masculina e flor feminina. Outras catacetinhas já não têm essa diferenciação, então você pode estar utilizando outras aí para fazerem cruzamentos. É muito comum hoje em dia você ver catassandra, né, que é cataceto com galeandra. Outra maneira também, gente, que tem um nome muito legal, é catassandra, e tem um outro lindo que eu vi esses dias na internet, estavam postando. Não vou lembrar agora. É um cruzamento lindíssimo também de intergêneros de catacetinhas. Então, gente, eu acho que esse vídeo já está longo demais, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês sobre o cultivo de catacetum, tá? Assim, é um gênero que eu adoro. Gosto muito mesmo do gênero Catacetinae. Eu acho que é isso. Eu não lembro. Eu acho que é Catacetinae mesmo que se fala. E assim, são plantas que estão agradando todo mundo devido a grandes formas. As formas são exóticas. Tem cores muito exuberantes. Tem cores assim, que vão do amarelo, verde, até o roxo, preto, praticamente. Então, tem coloração que agrada todo mundo. Tem plantas albas. Então, assim, é difícil uma pessoa não se encantar pelos catacetos em geral. Tá ok? Beijão pra vocês. Curta, comente, compartilha esse vídeo aí. Faz alguma coisa com esse vídeo. Só não dá dislike, tá, gente? Dislike não precisa dar, não. Mas se você gostou, curte aí. Ajuda muito o canal a crescer. Tá ok? Espero realmente, de coração, ter tirado algumas dúvidas aí. Tô tentando fazer um vídeo mais longo, mais calmo, mais detalhado. Pra tentar explicar tudo num vídeo só.
Porque senão depois ficam muitas perguntas que eu sei que eu dei falta no vídeo, assim. Porque a gente me pergunta uma coisa que eu era pra ter falado no vídeo e não falei, então eu tô tentando deixar um vídeo mais completo para evitar muitas perguntas, assim, porque por vídeo eu sinto que vocês entendem muito mais do que muitas vezes eu falar depois nos comentários, né? Eu comentando escrito não fica tão bem detalhado quanto eu explicando no vídeo. Então, beijão pra vocês, tá? Vai ter um outro vídeo ainda para especial de Natal e provavelmente um vídeo pro fim de ano. Então a gente se vê ainda esse ano, tá ok? Então o Garoto do Blog fica por aqui e a gente volta no próximo vídeo, tá ok? Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui embaixo para quem quiser estar entrando, tá? Vai ser super bem-vindo e ó, beijão pra vocês, galera. Fui!